Aula 3, gente. Vamos lá, ó. Você que está vendo essa gravação, coloque seu nome e coloque a sua turma. Primeiro ano, A, B ou C. Tranquilo? Assunto de hoje. Assunto. Deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Frações. Frações, gente. Nós vamos ver hoje, ó, notação e propriedades. Propriedades, tá certo? Gente, uma fração é basicamente isso daqui, ó. É um número, passa um traço e outro número embaixo. Isso daqui é uma fração, ó. A sobre B, tá certo? Aí agora eu vou explicar as propriedades, ó. Esse Azinho aqui, o A gente chama ele de um jeito. E o B, nós chamamos ele de outro jeito. O A, gente, nós chamamos ele de numerador. Numerador. E o B a gente chama de denominador. Até agora tranquilo, né? Todo mundo sabe disso, graças a Deus. Numerador e denominador. O numerador, gente, são as partes tomadas. Partes tomadas. As partes que eu separei e peguei para mim, tá? As partes tomadas. E o denominador são as partes, isso aqui é importante, as partes totais igualmente divididas. Então, gente, ó, o denominador são as partes totais igualmente divididas. Vamos dar aqui um exemplo para deixar isso aqui claro. Ó. Exemplo, né? Nós fomos aí para uma pizzaria, né? Tá aqui a minha pizza, ó. Pá! Aí, a minha pizza, ela foi dividida, gente, ó, em 8 pedaços, tá certo? Ó, 8 pedaços. Tá aqui, ó, 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aqui, ó. Foi dividido em 8 pedaços. Aí, ó, eu só aguentei comer 2. Então, tá aqui. Pintei as duas partes que eu comi. Então, gente, como é que ficaria essa fração que representa o tanto de pizza que eu comi? O total, gente, ó, total igualmente dividido foi quanto, gente, ó? Eu peguei a pizza e dividi ela em 8 pedaços. Você concorda comigo? E as partes que eu tomei para mim, as partes que eu comi, né, foram 2 partes, tá certo? Então, gente, essa fração aqui que eu comi, ela pode ser representada por 2 oitavos, tá certo? 2 oitavos. Gente, ó, e vamos supor que eu, né, citando aqui o mesmo exemplo, né, ó, nessa pizzazinha aqui, eita, ficou meio oval, né? Eu apenas pedi para o rapaz dividir em 4 pedaços a pizza. Imagina que é a mesma pizza, viu, gente? Só que dessa vez o cara dividiu, da pizzaria, né? Dividiu em apenas 4 pedaços. Aí eu fui lá e comi só um pedaço, gente, ó. Comi só um pedaço, tá certo? Comi só um pedaço. Que fração esse pedacinho aqui que eu comi representa, ó? O total que foi dividido foi em 4. E as partes que eu tomei para mim, que eu comi, foi apenas uma. Então, dessa pizza aqui dividida em 4 pedaços, eu comi 1/4. Mas, se você olhar bem para o desenho, ó, você vai perceber, gente, ó, que é o mesmo tamanho, ó. Olha só aqui como é o mesmo tamanho, gente, ó. Então, isso daqui é uma propriedade das frações, ó, que eu vou escrever isso aqui embaixo. Ó, frações equivalentes. Primeira propriedade. Frações equivalentes. É quando as frações ela tem o mesmo valor matemático. Vou até escrever isso aqui, ó. Possuem o mesmo
valor matemático. Como assim? É isso que você está vendo aqui, ó. Se essa pizza aqui, ó, pesa, sei lá, 600 gramas, um quarto dessa pizza vai valer 150 gramas. Tá aqui um quarto, né? Ó. Vai valer 150 gramas. E 2/8 também vale 180 gramas. Tem o mesmo valor. E como é que eu posso transformar uma fração em outra, gente? Tem o método da simplificação, né? Ó. Simplificação. Deixa eu pegar como exemplo, ó, essa mesma fração aqui, ó, 2/8, gente. Ó. Deixa eu pegar aqui, 2/8. Aqui, ó, 2/8. Para eu transformar ela em um quarto, o que é que eu vou fazer, gente? Vamos relembrar. Ó. Eu vou dividir por 2, ó. Tanto o numerador como o denominador. 2 dividido por 2 dá 1. E 8 dividido por 2 dá 4. Então, ó, tem o mesmo valorzinho matemático, pois são frações equivalentes. Frações equivalentes, tá certo? Agora eu vou colocar aqui para vocês, ó, um exemplo aqui na frente. Exemplo 2, vou colocar aqui na frente. Vamos pegar aqui a fração, ó, 12/20. Imagina que é uma barra de chocolate que eu dividi em 20 pedaços e comi 12, né? Desgalamido que só, né, gente? Então, essa fraçãozinha aqui eu posso simplificá-la para encontrar a menor fração possível, que nós vamos chamar ela de fração irredutível, tá? Ó. Gente, para me simplificar, ó, se eu imaginar que esse 12 dá para dividir por 2, obrigatoriamente embaixo também eu tenho que dividir por 2. Eu não posso nunca na minha vida simplificar assim, ó, pegar o 12 e dividir por 2 e pegar o 20 e dividir por 3. Isso daqui, gente, ó, é inaceitável. Ó. Você não pode fazer isso. Se você fizer isso, uma divisão ou uma multiplicação por números que são diferentes aqui, você não está seguindo a regra da fração equivalente, tá, gente? Você tem que seguir o mesmo parâmetro. Se eu dividir por 2 em cima, também tem que dividir por 2 embaixo. Então, isso aí dá quanto, gente? Ó, 12 dividido por 2 dá 6. E 20 dividido por 2 dá 10. Ainda dá para dividir, gente, ó, 6 e 10. Ambos são pares, então posso continuar dividindo por 2, ó. Por 2 em cima, por 2 embaixo. 6 dividido por 2 dá 3. E 10 dividido por 2 dá 5. Gente, esse 3/5 aqui, eu posso continuar dividindo? Eu não consigo encontrar um número que seja divisível por ambos, tanto numerador como denominador. Quando eu chego nesse ponto, eu posso afirmar, ó, que essa fração, ela é, deixa eu escrever aqui, ó, fração irredutível, tá? Então, é a fração que não dá mais para simplificar. Mas eu posso concluir, sem medo de ser feliz, ó, que 12/20 é igual a 3/5. Elas têm o mesmo valor matemático, tá, gente? Tem o mesmo valor. São frações, ó, equivalentes, frações equivalentes, tá certo? Segunda propriedade, vamos lá, segunda propriedade. Segunda aqui, ó, fração própria. A fração própria, gente, ó, é quando você tem a fração A sobre B, onde o A ele é maior que o B. Desculpa, menor, viu, gente? Quando o A é menor que o B, tá bom? Exemplo, a fração 2/3 é uma fração própria. Ou seja, se eu for desenhar aqui uma pizza para ela, né? Ó, deixa eu desenhar aqui uma pizza para esse 2/3, ó. Quer dizer que eu dividi em 3, né? Ó, tá aí, dividi em 3. E eu pintei quantos pedaços dessa pizza? Ó, pintei 2, né? Ó. Gente, ó, numa fração que ela é própria, você nunca vai ter a pizza totalmente pintada. Por quê? Porque o meu numerador ele vai ser menor que o meu denominador, ele vai ser sempre menor. Terceiro, fração imprópria. É quando você tem a fração A sobre B, onde o A, gente, ele é maior que o B. O A ele é maior que o B. Um exemplo, ó, fração 3/2. Olha só, o numerador ele é maior que o denominador.
E como é que eu represento, gente, essa fração imprópria? Ó? A gente representa assim, gente, ó. Ó. 2 pizzas. O denominador não é as partes totais, então essa pizza ó, vai estar dividida ó, em 2. Ó. Muita atenção aqui, que isso aqui muita gente se confunde. Aqui não é um 2, então a minha figura vai estar dividida por 2, tá? Mas só que aqui em cima eu tenho um 3. Isso me diz, gente, ó, que uma figura está completamente pintada, ó, e do outro lado eu tenho só uma pintada. Ou seja, eu tenho mais de uma pizza. Toda fração imprópria representa mais de um todo. Eu vou escrever isso aqui, ó. Observação. Toda fração imprópria representa mais de um inteiro. Sempre você vai ter mais de um inteiro. Ou seja, se você for representar pela pizzazinha, ó, sempre vai ter uma figura completamente pintada e outra não, tá? Muita atenção nisso daqui, gente. Aí agora o quarto caso, ó, fração aparente. É quando você tem a fração A sobre B, onde o A, gente, é igual ao B. Aí você tem uma fração aparente, ó. Exemplo, fração 5 sobre 5. Quanto é 5 dividido por 5, gente? É 1, não é? Você concorda comigo que 5 dividido por 5 não é 1? Ou seja, gente, toda vida que o denominador for igual ao numerador, o resultado vai dar 1, tá bom? 5 dividido por 5 é 1. 10 dividido por 10 dá 1. 20 dividido por 20 dá 1. Se eu for desenhar isso na pizza, ó, pegar aqui essa pizza e dividir por 5. Espera aí, deixa aqui dividir por 5. 2, 3, 4, 5, né? Pronto. Ó, eu vou pegar o todo, dividir por 5, partes iguais e vou tomar 5, ó. Então, no final das contas, eu vou ter, gente, ó, uma pizza completa. Aí você pode reparar bem numa coisa, ó. Deixa eu botar aqui outro exemplo. No terceiro caso aqui, na fração imprópria, nós tivemos ali, gente, ó, a fração 3 sobre 2. E eu falei para vocês que tinha uma pizza completinha, não tinha? Tá vendo? Ou seja, gente, ó, esse 3 sobre 2 é a mesma coisa que, ó, deixa eu pintar aqui de verde, ó, 2 sobre 2 mais 1 sobre 2. Tá vendo, ó? 2 sobre 2, que é essa daqui, ó. 2 sobre 2 mais 1 sobre 2. Tá percebendo, ó? 2 sobre 2, aqui é uma fração aparente, ó. Ela tem cara de fração, tem cheiro de fração, tem orelha de fração, mas na verdade ela é um número natural, somado com uma fração própria. Então, ó, uma fração imprópria é a soma de uma fração aparente com uma fração própria. E se eu somar isso daqui, gente, vamos ver na próxima aula, tá? Ó, soma de frações, eu sei que, ó, quando o denominador é igual, ó, eu conservo ele e somo apenas os numeradores. 2 mais 1, 3. Tá certo? Agora aqui, ó, o quinto passo, ó, que eu queria passar para vocês. Quinto passo. Redução. Escreve isso daí, ó. Redução de frações a um mesmo denominador. Gente, ó, eu vou pegar aqui a fração 2/3 e vou pegar também a fração 4/5. Aqui é a primeira, pá, e daqui é a segunda. Eu quero que essas duas frações elas tenham o mesmo denominador. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Eu falei para vocês lá na simplificação, né? Que eu posso ir dividindo até chegar numa fração irredutível. Porém, eu também posso ir multiplicando, até eu encontrar uma fração que ela tenha o mesmo denominador da que eu quero. Aí tem umas aplicações para isso, gente. Vamos já ver elas, ó. A ideia é transformar 2/3 numa fração que tem o mesmo denominador de 4/5. Então, gente, ó, eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar tanto em cima como embaixo, ó. Por qual número? Deixa eu testar aqui o 5. Ó. Se eu multiplicar por 5, 3 vezes 5 dá 15. E 2 vezes 5 dá 10. Então, 10 quinzeavos é igual a 2/3. Tranquilo?
E aqui embaixo, gente, ó, a ideia é que o meu denominador seja igual. Então, a ideia é que aqui seja um 15. Então, eu vou multiplicar por quanto, gente? Tanto o numerador como o denominador. Eu vou ter que multiplicar por 3, ó. 5 vezes 3 dá 15. E 4 vezes 3, ó, isso daqui dá 12. Então, ó, agora eu tenho as duas frações com o mesmo denominador. Denominador 15 nos dois casos. Ok, gente? E se vocês repararem bem, ó, esse 15, ó, ele é o MMC de 3 e 5. Só que adiantando um pouco a aula, ó, o MMC de 3 e 5, ele é a fatoração de 3 e 5, né? Como ambos são primos, eu pego aqui o 3, depois pego o 5, né? E multiplico aqui os meus termos fatorados. 3 vezes 5, 15. Tá certo? Eu fiz bem rápido, gente, mas não se preocupe não, tá? Ó, eu vou ter uma aula com vocês só de MMC, tá? É só para vocês saberem que o denominador em comum de duas frações vai ser o seu MMC, tá? Exemplo que diz o seguinte, ó. Reduza ao mesmo denominador as seguintes frações. Quais são as frações? 5 sobre 2 e 3 sobre 4. Deixa eu apagar aqui esse i, ó, que é uma vírgula. E 2 sobre 5. Pronto. Eu quero reduzir, ó, essas três frações ao mesmo denominador. Então, gente, ó, o que eu tenho que fazer é tirar o MMC de 2, de 4 e de 5. Bora fazer aqui esse parangolé, ó. MMC de 2, 4 e 5. Passa aqui o tracinho do MMC. Vou começar aqui pelo 2, ó, que é o menor número primo, né? Ó. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. E o 5, como não dá, eu baixo. Por 2 de novo, ó. 2 por 2 dá 1, baixo 5. Agora por 5, sobrou 1, tá? Multiplicando tudo isso aqui, ó. 5 vezes 2 dá 10 e 10 vezes 2 dá 20. Então, gente, ó, o MMC desses três números é 20. Ou seja, esse 5 sobre 2, ele vai ter denominador igual a 20. O 3 sobre 4, ele vai ter denominador igual a 20. E deixa eu levantar aqui um pouquinho. E o 2 quintos, ele vai ter denominador igual a 20. Agora você pensa comigo, ó. O 2 para virar 20, ele multiplicou por quanto? Multiplicou por 10, não foi? Então, se foi 10 embaixo, vai ser 10 em cima. 5 vezes 10, 50. O 4 virou 20, então ele multiplicou por quanto? Por 5, não foi? Então, também multiplica por 5. 3 vezes 5, 15. O 5 virou 20, então ele multiplicou por quanto? Por 4, não foi? Também multiplica em cima. 2 vezes 4, 8. Agora, gente, nós temos três frações com o mesmo denominador, que virou 50 sobre 20, a outra 15 sobre 20 e 8 sobre 20. Reduzimos ao mesmo denominador. Agora vamos ver aqui a aplicação disso, ó. Aplicação, escreve aí, ó. Aplicação. Se eu perguntasse para vocês, fulano, quem é maior? É 5 sobre 2 ou 3 sobre 4? Professor, a maior é 5 sobre 2, porque o 5 está em cima. Porém, não é assim que a gente julga o tamanho de uma fração. Para a gente saber exatamente se uma fração é maior ou menor que outra, ela tem que ter, gente, obrigatoriamente o mesmo denominador. Então, gente, nós já vimos que esse 5 sobre 2, ó, ela tem uma fração equivalente que vale, ó, 50 sobre 20. E esse 3 quartos, nós já vimos, ó, que tem uma fração equivalente que é 15 sobre 20. Como agora o denominador é igual, eu vou olhar para o meu numerador e vou dizer
O maior é o 50. Então, eu posso afirmar que o 5 sobre 2 é maior que o 3 sobre 4. Só nesses casos, gente, é que eu posso fazer esse julgamento correto. Professor, tem alguma exceção? Tem exceção, gente. Você pode visualizar a fração da seguinte forma. Observação. A fração imprópria, ela vai ser sempre maior que a fração própria. Só nesses casos é que você vai tacar o olho na fração e vai julgar já maior. Por exemplo, ó, qual é a fração maior? 2 sobre 3 ou 17 sobre 14? Quem é a maior nesse caso? Aí você pode afirmar com certeza que a fração imprópria é maior, porque já vimos que uma fração imprópria é a soma de uma fração aparente com a fração própria, ou seja, ela é mais de um, é mais de um inteiro. Então você pode julgar corretamente. Nesses casos, onde você observa que tem uma fração imprópria e uma fração própria. Nesse caso, você pode afirmar. Olha só aqui esse exemplo dessas duas frações, ó. O 3 quartos, vou escrever aqui embaixo, ó, e a outra ó, é o 2 quintos. Todas as duas são frações próprias. Qual é a maior? A 2 quintos, ó, nós observamos que é a mesma coisa que 8 sobre 20. E a 3 quartos, nós observamos ó, que é 15 sobre 20. Olha só, a gente só conseguiu descobrir ó, que o 15 sobre 20 é maior porque nós reduzimos ao mesmo denominador. Então, ó, o 3 quartos é maior que 2 quintos. Embora ó, aqui embaixo tenha um 5 e aqui tenha um 4. A gente pode imaginar assim, aqui embaixo tem um 5, então ela é maior. Não, você tem que reduzir ao mesmo denominador para saber se ela é realmente maior ou não, viu, galerinha? Outro exemplo, ó. Um outro exemplo aqui para a gente ficar craque nesse assunto. Quem é maior, 4 quintos ou 6 sétimos? Como é que eu sei, gente? Como é que eu sei? Primeiro passo, reduzir ao mesmo denominador, né? Então, gente, eu vou ter que tirar o MMC de 5 e 7. Bora aqui fazer esse parangolé, ó. 5 e 7, ó. MMC. Gente, ó, como o 5 e o 7 são primos, depois vamos ver o que é número primo também, tá, gente? Não se agoneie não, que a gente vai ver tudo isso também. Como são números primos, a gente vai multiplicar o 5 pelo 7, ó. 5 vezes 7, ó, acertou quem pensou no 35. Esse 4 quintos aqui, 4 quintos, ele vai virar uma fração que o denominador é 35. E esse 6 sétimos vai virar uma fração que o denominador é 35. Agora vamos pensar no seguinte, o 5 virou 35. Ele multiplicou por quem? Por 7, ó. Então, obrigatoriamente, ó, o 4 também vai ser multiplicado por 7. 4 vezes 7 é quanto, hein, gente? É 28, tá? Belezinha? E aqui, gente, ó, o 7 virou 35. Multiplicou por quanto? Por 5. Então, aqui em cima também eu multiplico por 5. Quanto é 6 vezes 5? É 30. Quem é maior? O 28 ou o 30? O maior é o 30. Viu? Eu só consegui julgar por conta disso. Então, eu posso afirmar, gente, que o 6 sétimos ele é maior que o 4 quintos, porque eu reduzi aqui ao mesmo denominador e vi que ele é maior mesmo. Tá certo, gente? Essa é a aplicação mais tranquila para esses casos. Agora vamos fazer nossa atividade, gente. Atividade de hoje, ó. Atividade. Pega aí papel e caneta para fazer a atividade, tá certo? Pronto, ó. Só 3 questõezinhas bem tranquilas, ó. Primeira, escreva uma fração. Escreva uma fração própria com denominador valendo 12 e com numerador valendo a metade do valor do denominador.
Muito tranquila, né, gente? Meu Deus do céu. Aí para essa daí, gente, você deixa só 2 linhas, viu? Segunda questão, ó. Escreva 3 frações que são equivalentes a fração imprópria. Ai, meu Deus. Fração imprópria 5/3, que é 5/3, tá? Escreva 3 frações que são equivalentes à fração imprópria 5/3. Tranquilo? E a última questão, ó. Pronto, ó. Terceira questão, ó. Reduza as seguintes frações ao mesmo denominador. Vamos lá. A é a 7/2 e 3/5. Você pode escrever na frente, tá? A B, 3/6 e 1/2. E a C, que é 1/3 e 2/5. Pronto, gente. Tá aqui a atividade de hoje, ó. Muito tranquila, né? Gente, ó, denominador, escreva uma fração própria com denominador, valendo 12. Então, gente, ó, o número de baixo é que é o 12. Tá certo? Denominador é o número de baixo. E o número de cima ó, era a metade, que é 6, ó. Fração própria, ó, o número de cima é menor que o número de baixo, tá? Embaixo, denominador e em cima, numerador, tá, gente? Ó. Não confunda, viu? Pronto. Se eu quisesse reduzir essa fração, eu teria reduzido, né? Se tivesse dividido aqui por 2, ó. Eu teria encontrado 3/6. E tivesse dividido por 3, ó. Ficaria 1/2, tá, gente? Se eu quisesse reduzir ela, né? Como a questão não pediu, se você botou 6/12, você acertou, tá certo? Agora essa daqui, ó. Escreva 3 frações que são equivalentes à fração imprópria 5/3. Então, deixa eu colocar aqui, ó, 5/3. Para mim encontrar frações equivalentes, gente, bastava eu multiplicar, ó, por qualquer número, gente, ó. Eu vou multiplicar por 2 porque é mais fácil, ó. Por 2 aqui, eu já encontrava uma fração equivalentezinha aqui, ó. 5 vezes 2, 10. E 3 vezes 2, 6. E para mim encontrar outra, ó, continuava multiplicando, ó, por 2 de novo, ó. Ó, 10 vezes 2 dá 20. 6 vezes 2 dá 12. Como eu não quero, né, 3, então eu multiplico mais uma vez. Ó. 20 vezes 2, 40. E 12 vezes 2, 24. Pronto, encontrei 3 frações equivalentes. Ó. Essa é equivalente, essa é equivalente e essa é equivalente. Tem o mesmo valorzinho. Se você pegar aqui o 10 e dividir por 6, você vai encontrar um valor. Se você pegar o 5 e dividir por 3, você vai encontrar o mesmo valor que você dividiu essa. Então, são equivalentes, tá certo? Agora vamos aqui para a terceira questão. Ó. A. Reduza as seguintes frações ao mesmo denominador. 7/2 e 3/5. Gente, ó, eu tenho que encontrar o mesmo denominador, não é assim? Então, eu vou multiplicar por quanto aqui, gente, ó? Para me encontrar um número que é comum, eu vou multiplicar essa aqui por 5 e essa aqui por 2, ó. E o resultado vai ser quanto, ó? Você vai perceber que é 10, ó. Né? E aqui é 10. Então, essa aqui vai ter o mesmo denominador. Como eu multipliquei 5 embaixo, vou multiplicar também em cima. 7 vezes 5, 35. E 3 vezes 5, 15. Pronto, gente, ó. A, eu encontrei aí 35/10 e 15/10, tá certo? Agora aqui na B, é o 3/6 e o 1/2. Essa aqui era pegadinha, gente, ó. Esse 3/6 eu poderia ter simplificado, ó, por 3, ó. Aí você vai encontrar o quê, ó? 3 dividido por 3 dá 1 e 6 dividido por 3 dá 2. Olha aí, já encontrei a fração equivalente, ó. Olha aí como eu já encontrei 1/2 e 1/2. São idênticas, né? Ah, professor, eu fiz foi multiplicar para aumentar ela. Não tem problema. Se você fez isso e encontrou o mesmo denominador, você também acertou, tá certo? Eu coloquei essa aqui só para saber se você ia
reduzir essa fraçãozinha aqui, ó. Porque se você olhar para ela e perceber que dá para simplificar, gente, é sempre bom simplificar ela, gente. É sempre bom, porque no vestibular da vida, ele sempre vai cobrar de vocês frações que é possível simplificar. E a C, ó, era 1/3 e 2/5. Ela vai virar em outra fração com o mesmo denominador. Ó. Então, ó, esse 3 vou multiplicar por quanto? E esse 5 por quanto? Gente, ó, essa aqui por 5 e essa aqui por 3. Ó. 5 vezes 3 dá 15 e 3 vezes 5, 15. Ó. Lembra que é o MMC de 3 e 5, que é 15. Então, mesma coisa aqui para o numerador. Vezes 5 lá e vezes 3 aqui. 1 vezes 5 dá 5 e 2 vezes 3 dá 6. Pronto, encontramos aí as duas frações com o mesmo denominador. Tranquilo? Aqui nós encerramos, ó, a correção da atividade e, por fim, a aula. Tudo de bom, gente. Até mais. Até segunda vista.